Bom dia, pessoal! Estamos aqui com o nosso ativismo online, mais uma live. E o assunto de hoje é entretenimento com animais. O Renato, que é ativista, que faz parte da Animal Livre, da equipe Animal Livre Brasil, já vai comparecer aqui para que a gente comece esse bate-papo e que a gente abra, né, esse espaço para que essa reflexão seja colocada em pauta. Adicionar o Renato aqui. Enquanto isso, vamos esperar o pessoal que vai entrando, compartilha essa live, mande para os amigos, esse assunto com certeza pode ajudar e levantar uma reflexão muito grande em várias pessoas. Bom dia, Rê, tá me vendo? Tá me escutando? Oi, Ju, bom dia. Você tá me vendo? Não, só escutando. Acho que tava. Obrigado. Agora sim. Você tá me escutando bem? Tô escutando bem, tudo bom por aí? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Eba, qualquer coisa você Bora me lá. fala, eu ponho o fone de ouvido, tá? Tá bom, não, está ótimo. Bora lá, então, trazer mais um assunto aqui para nossa pauta de ativismo online, para o nosso acervo, né, de bate-papos aqui. Bora. Esse é um tema que eu fui pesquisar na minha vida, assim, todas as coisas que eu já tinha feito de turismo com animal ou de lugares que tinham com animal, e eu fiquei meio passado, assim, porque muita coisa, viu? Muita coisa, né? O tema hoje eu coloquei, deixei aí no título do vídeo para vocês, é animais no entretenimento, né? O entretenimento com animais e o quanto a gente pode explorar nesse assunto, né? Diante de todas Sim. essas reflexões, né? A gente, quando se torna vegano, né? Passa a ter o veganismo como nosso postulado ético, né? E isso acaba se tornando algo comum na nossa vida, né? A gente deixa, de fato, qualquer atividade que envolva os animais. E as pessoas perguntam muito, porque as pessoas têm muitas dúvidas, né? Eu não sei você, Rê, mas o que eu mais escuto é aquela famosa frase: ah, mas os animais são bem cuidados. Eles estão bem cuidados, né? Eles estão protegidos. As pessoas, de fato, não entendem essa questão Sim. relacionada a essa exploração toda. E eu achei muito legal. O pessoal que ainda não segue o Insta do Renato, depois segue lá e vejam os últimos posts que ele fez, né? Ele fez um levantamento mesmo, uma pesquisa, né, de todos os lugares que ele já frequentou antes do veganismo e que tinha, né? Olha aí, desde pequenininho, né? E que tinha exploração animal. E eu achei incrível essas últimas publicações que ele fez, já com essa temática, porque, de fato, a gente percebe que é algo que faz parte da nossa vida, né? E que a gente nunca para refletir, né? Então, por isso que esse assunto, a gente resolveu trazer esse assunto para vocês, né? Na verdade, a ideia surgiu após a notícia, né, que a gente teve a semana passada, da possibilidade de privatização do zoológico aqui da cidade de São Paulo e o quanto isso aumenta, né, esse turismo envolvendo os animais, né? E a ideia, na verdade, tem uma PL, né, para que o zoológico se transforme num santuário, né? E assim as espécies sejam preservadas, né, sejam mantidas sob os cuidados, porém não tenham acesso do público, né, com essa questão que envolve a exploração dos animais, tá bom? Então o assunto hoje é animais no entretenimento, né? O entretenimento com animais. Vamos só esperar um pouquinho, porque o Rei está carregando aqui para mim, acho que teve uma estabilidade aí na Eu acho que deu uma internet. travadinha aqui. Você tá me vendo? Estou te escutando, mas a sua imagem sumiu. Eita, nós. É um celular novo, desculpa. Pronto, agora acho que foi, né? Ah, agora voltou. Agora sumiu. Pronto, tô aqui. Ah, sim. Sim, da Então, privatização do Zoológico de tá. São Paulo, né? Sim, e aí, nessa pesquisa toda que você fez, Rê, você identificou que, de fato, né, essa questão com os animais se deu desde a sua infância, né? Aquela questão, os pais levam a gente, né, para zoológico, para passeios que envolvem animais, e a gente, como criança, gosta muito, né? É. É uma questão muito delicada essa, Ju, sabe por quê? Porque, sim, olhando para trás, eu vejo que a gente precisa urgentemente repensar a nossa relação com os animais em todos os âmbitos.
E eu postei essas fotos e fiquei pensando depois, assim, até um pouco arrependido, tipo, poxa, eu tô expondo os meus pais, né? Que eles, eu tenho muito a agradecer, só tenho a agradecer, eles me ensinaram a ter muito amor. Eu tenho uma foto aqui, ó, que essa foto é do meu pai, eu e o meu irmão, e a gente está em alguma feira, né? E o meu pai tá ensinando a gente a dar comida na boca do... É um bode isso, né? Com chifre? Ou é uma cabra? Sim. Enfim. Ou então tenho esse outro aqui, que eu tô com a minha família, com os meus primos, a minha tia. Eu tô no colo da minha tia, eu sou esse de azul. No Zoológico de São Paulo, Tá. vendo a No girafinha. zoológico. E aí, os meus pais sempre me ensinaram a amar os animais, a cuidar dos animais, a respeitar os animais, da melhor maneira que eles puderam, com a informação que eles Sim. tinham na época. Então, eu fiquei pensando assim, poxa, expus eles. Sim, de certa maneira expus, mas não é de um lugar do tipo, vocês erraram. Não, eles tentaram o melhor com a informação que eles tinham, ou com a mente que eles tinham na época, sabe? Eu acho que isso Exato. é um primeiro ponto, assim, de a gente entender. Eu também tenho umas fotos horrorosas que eu tirei há menos de 10 anos, no Caribe, segurando Estrela do Mar e fazendo pose. E Aham. eu hoje olho para isso e falo, tá errado, não gosto, não me orgulho. Mas eu não tinha informação na época, né? Então, eu Sim. acho que ao olhar para trás, a primeira coisa que acontece assim é da gente pensar isso mesmo, assim. Em primeiro lugar, a minha família me educou a amar os animais, mas ao mesmo tempo a gente ia em zoológico onde eles ficam presos, a gente fez aqui, ó, mergulho com um golfinho. Golfinho, E olha a sim. nossa cara de feliz, a gente estava muito feliz. Eu estava muito feliz de estar lá com o golfinho, de tocar no golfinho Pela e experiência toda, pela né? Pra perto experiência, de um porque animal que de fato é incrível. sim, porque a gente ama os animais, né? Assim, tem muitas pessoas que não gostam, que não se sentem confortáveis, que têm medo, mas eu cresci numa família onde a gente ama os animais. Sempre tive cachorro dentro de casa, sempre tive contato com animais. Então, a nossa felicidade de entrar em contato com eles é muito grande. Sim. Só que em todas essas passagens, a gente nunca parou para pensar que para esse golfinho estar aqui recebendo a nossa alegria, ele está lá preso a vida inteira, né? Então eu acho que esse momento de quarentena é muito importante porque colocou a gente num lugar que é para você ter a empatia mesmo, assim. Então se pra gente é difícil estar trancado dentro de casa, imagina para esses animais que passam 30 anos, às vezes os golfinhos estão lá, esse lugar que eu fui não era no mar, era um lugar, era uma piscina, tinha um Era um cheiro de peixe tanque, muito sim. forte, porque eu não sei qual que era a frequência que eles trocavam a água, e era na Tá. Venezuela. Então os animais ficam presos lá, aquele animal ficou preso 5 anos lá, e eu fui lá e tive 1 hora de uma experiência feliz. Então, ter contato com os animais é maravilhoso. A gente acha que não precisa abominar isso. Acredito que existam algumas maneiras, como fazer mergulho, ou como fazer uma visitação, que eu acredito que são menos agressivas e com um impacto menor. Se você tiver algum Sim. outro ponto de vista sobre isso, eu quero saber. Mas eu acredito que exista algumas coisas, tipo visitação safari, né? Tem alguns santuários na África que tem uns safaris que você passa e você avista, e esses animais estão lá protegidos, e estão numa área vasta, onde eles são livres para ir e vir. Então eu não sei se até que ponto existem alguns lugares que dá para a gente pensar, e outros lugares que realmente não dá. O animal está lá preso, você vai lá visitar, pagar para o animal continuar preso para você ter um dia Continua de preso, né? felicidade, sabe? Horas de felicidade. Eu vou Eu vou trazer meu ponto de vista sobre isso, mas eu vou ler Mano. um comentário aqui. O Pavanello comentou que ele tem uma foto com um urso pardo, uma vez que ele foi no circo, e ele levantou essa questão, que naquela época, principalmente há uns anos atrás, quando a gente era criança, não tinha essa consciência. Não Hoje as pessoas estão tinha. mais conscientes, né? É, Elas estão caminhando para entender e ter essa visão de tudo que a gente fala diante do veganismo, né? Mas, de fato, há 20 anos atrás, né, a consciência
Tava escutando você super baixinho, mas eu consegui ver, você mostrou algumas fotos, né, de algumas experiências que você teve e levantou essa questão, né, do quanto os animais são explorados para minutos ali, né, de, de felicidade, de entretenimento do ser humano, né, algo que de fato não tem necessidade, né, a gente vive bem É, sem isso, lógico, a gente quer ter contato com os animais, mas a gente pode ter o contato com eles de uma outra forma, né? E assim, sim. entendendo que esses animais, muitas vezes que a gente tem acesso, né, nesses passeios, né, no mar, em zoológico, eles são animais, primeiro, que já estão fora do seu habitat natural, então já começa aí, né? O saneamento já começa aí, né? Você É. vê, eu lembro quando eu era criança e fiz a minha primeira visitação ao zoológico, eu lembro que o espaço que a girafa ficava era um espaço muito pequeno. Daí você fica pensando, caramba, o animal não naquela fase, né? Naquela fase a gente, eu era criança, eu não tinha essa consciência. Mas hoje eu penso, o animal não tem a possibilidade nem de correr, né? É. As possibilidades que ele teria, né, se elas estivessem no habitat natural. Então, assim, são questões que a gente começa a levar, né, para nossa vida, vai conversando com um com o outro, com o intuito de que as pessoas entendam todo esse nosso posicionamento dentro do veganismo, de que a gente não é a favor, né, de nenhum tipo de exploração animal, e isso envolve os animais no entretenimento, né, que é algo que acaba ficando esquecido, porque é muito comum, né, as pessoas não levantam todas essas reflexões. E tem aquilo, né, que a gente falou na primeira parte, as pessoas se justificam, né, mas os animais são bem cuidados, né, elas não têm essa percepção que você trouxe de que o É. golfinho está ali dentro de uma piscina, né, dentro de um tanque, impossibilitado de ter o oceano aí como, né? Eu Então, acho que uma resposta boa para isso, de mas os animais são bem cuidados, eles não precisam caçar, é uma visão muito humana sobre o conforto que não aplica. Porque vamos falar agora, quarentena. Eu tenho sentido aqui, sempre fui de fazer atividade física, fui bailarino, e sim. mesmo quando eu parei de dançar, você sai na rua, você anda, você sobe escada, você desce escada, você sobe ladeira, você desce ladeira, você fica em pé, balançando no metrô. Então, o que acontece? O seu corpo vai trabalhando, né? Então, a gente na quarentena, dentro de casa, você não fica estressado de andar da cozinha até a Total. sala, da sala para o quarto, do quarto para a cozinha, de ficar trancado dentro do lugar, vendo o sol lá fora e você não pode sair, sabe? Uhum. Ou então de ficar comendo sempre as mesmas comidas, porque agora você tem que fazer comida em casa. Sim, Então, sim. se você pede a comida de fora, você pede a comida de fora do que está perto da sua casa. Então chega uma hora que fica tudo uma mesmice, né? E que dá, eu sinto um ciricutico assim de, pelo amor de Deus, de querer sair para andar na rua, sabe? Assim, subir e descer escada. Eu tenho subido e descido escada aqui no meu prédio para me Sim. exercitar. Aí a gente fala dos animais. Essa foto aqui, eu era criança de colo. Se você Tá. for no Zoológico de São Paulo hoje, o recinto aonde as girafas estão, Ah, provavelmente, e eu acredito, esteja da mesma maneira, porque a última vez que eu fui no Zoológico de São Paulo, eu acho que foi faz uns 8 anos, 8, 10 anos, que o meu sobrinho era um pouco pequeno. tá. E tava tudo igual, Ju. E eu tenho uma experiência com o Zoológico de São Paulo que eu queria compartilhar. Na época do colégio, eu fiz um técnico em turismo e aí a minha professora de turismo falou que tinha uns cursos lá no Zoológico de São Paulo para professores levarem às escolas. Certo. E eu me inscrevi e eu fiz. Eram 3 cursos. Um dos cursos era sobre enriquecimento cultural, eu acho. Eu tenho até o diploma. Aham. Eu fui lá no zoológico, passei o dia fazendo um curso com vários outros professores. E aí, o que eles falavam? Era alguns biólogos do zoológico falando que os animais ficam estressados dentro da jaula. Então, quando você vai num zoológico e o animal está andando em círculo ou está andando fazendo esse coisa do infinito, é Oito, porque eles né? estão estressadíssimos, andando em 8. Eles estão estressadíssimos de estarem presos lá. E aí, os biólogos do zoológico tentavam fazer coisas de enriquecimento. Então, tem até umas histórias assim que me marcaram, que eles colocaram um monte de palha, de palha, de coisas desse tipo, no recinto do gorila. E o Ah, gorila, tendo nascido dentro do zoológico, sem nunca ter tido relação com o mundo exterior, ele e nem ter referência, ele pegou
todas aquelas palhas e fez uma cama num lugar alto. Ou seja, ele, por mais que ele tivesse preso lá, ele tem os instintos, ele tem as características para viver fora. Não é porque ele é de cativeiro que ele não vai se adaptar, né? Ou que ele é lógico que precisaria ter uma adaptação. Ou então, de uma vez que eles colocaram um cubo de gelo gigante no recinto da girafa, e a girafa foi lamber e ficou com a língua presa, e aí eles tiveram que entrar e ajudar a girafa a tirar. Então, era uma preocupação dos biólogos em entreter os animais, né? Sendo Sim. que esses animais, eles não são humanos, eles não precisam ser entretidos. Eles têm outras necessidades, né? Mas, ao mesmo tempo, eles têm as mesmas necessidades que a gente. Eles têm carinho e afeto um pelos outros, eles têm desafetos dentro dos grupos, né, de animais, eles se sentem sozinhos, eles se estressam. Então, é muito louco assim a gente repensar. E aí, quando você volta isso para onde a gente cresceu, né, os nossos pais levavam a gente lá, Sim. Os nossos pais levavam com a melhor das intenções de educar, de fazer a gente ter conhecimento de que tem outros animais e de até ter uma proximidade, porque não é a mesma coisa ver pela TV ou ver numa foto ou ver um desenho e ver o animal de verdade. Só que aí eu te pergunto, Ju, 2020, o ano das lives, o ano que a gente tem tudo virtual, realidade virtual, por que esses animais ainda estão presos para que a gente vá lá passar 5 minutos? Por que a gente não revê esse lugar de que, porra, eu gosto muito de elefante, então vou ver documentários, tem tantos documentários. Hoje em dia eles têm umas tecnologias que eles fazem o animal sintético com as câmeras no olho e o animal se movimenta da mesma maneira. Um animal entra na matilha ou entra na comunidade dos bichos e grava tudo com zoom. Sabe assim, é absurdo essa tecnologia. Por que os zoológicos já não fecharam, viraram santuários e a gente usa isso, né, para ter um olhar crítico sobre isso? E aí você quer ter uma experiência? Faz uma coisa virtual, gente. É tão igual quanto. Você não precisa sentir o cheiro do cocô do cavalo para saber que o cavalo tem esse tamanho. Faz uma realidade virtual. Até o cheiro do cocô do cavalo daria para fazer uma essência. Tudo é possível, né? Tudo é possível. E aí a gente fica preso nesse passado. E num passado que tem a ver com a nossa maneira de não mudar o nosso olhar sobre a nossa relação com os animais, né? Eu fiquei pensando muito disso, das fotos que eu vi, eu não vou ter aqui, eu tenho no Instagram. Mas eu trabalhei em navio, fui marinheiro e tive a oportunidade de viajar ao mundo. E eu fui num museu na Rússia que tinha muitos animais taxidermizados, porque o czar, que era o imperador russo, ele colecionava. Ele colecionava fetos, ele colecionava roupas, ele colecionava várias coisas e também tinha coleção de animais taxidermizados, que virou um museu de história natural. Certo. E aí eu fui lá, é muito interessante, assim, você vê, né, os animais, você vê ossos de animais. Tinha uma cabeça de mamute que era maior que o meu corpo inteiro. E aí eu penso nisso. Por exemplo, a gente já tem esses animais que já foram taxidermizados e estão lá. Eu acho que não precisa destruir esses animais, mas eu acho que a gente, quando vai visitar um lugar que tem animal taxidermizado, a gente tem que ter e tem que trazer e tem que buscar trazer esse olhar crítico de que não está certo taxidermizar os animais ou matar os animais, principal, né? Caça. Você vai lá, caça o bicho, corta a cabeça dele e põe como um troféu na tua sala, né? Isso é um absurdo. Isso é uma coisa horrorosa. Exatamente. Então, eu acho que tem vários pontos de relação aí. Eu fiquei pensando nisso. Tô falando sem parar, né? Mas é porque eu tenho muita coisa que eu pensei. Vai trazendo. Eu pensei nessa relação com a caça, né? A pesca ainda é um pouco... também é horrorosa, mas a pesca se tinha aquele lugar de pensar de que o peixe não sofre, né? Porque o peixe não tem nervo. E eu cheguei a ver que estudos recentes mostram que os peixes têm terminação nervosa, sim, eles sentem dor.
isso é algo que as pessoas ainda, né, em 2020, elas ainda levantam essa questão. Ah, mas peixe não sente dor, né? Elas não percebem que o peixe também é um ser vivo, né? E ele tem dor, sim, né? E aí aquela coisa, a gente fala muito disso, né? As pessoas colocam os animais num papel de objeto, né? Elas não percebem toda essa questão relacionada ao sentimento, né? Ao ser vivo como um todo, né? E a peste é um outro assunto também que a gente pode até abordar um dia, porque é algo que levanta muitas questões, né? As pessoas não enxergam ainda, né, com essa visão toda que a gente traz, né, dentro de uma conversa vegana. Eu acho que a pesca, assim, as pessoas se sentem até mais confortáveis porque a pesca é num lugar um pouco passivo, né? Você joga o negócio lá e espera. Você não precisa ir atrás do bicho, você não precisa mirar na cara dele, você não precisa dar paulada para terminar de matar, como são a caça, né? Caça de coelho, caça de cobra, caça de animais maiores. Sim. E na pesca ainda tem aquela questão da pesca esportiva, né? As pessoas ainda não entendem, né? Elas acham que é ok elas praticarem a pesca esportiva. Você vê lá a pesca, né? Machuca o peixe, né? Porque imagina, né? O anzol dentro da sua bochecha. E depois você vai e devolve o animal machucado para o ambiente que você tirou, né? Então, tem essa questão aí. Imagina o grau de estresse que esse animal passa de ter sido fisgado, ter sido tirado da água do seu habitat. Exatamente. Né? Imagina o reverso, a gente sendo fisgado e sendo colocado embaixo da água por alguns minutos, e aí você volta. O trauma, o desespero, né? Enfim. Mas eu queria passar para a caça, porque eu fiquei pensando nisso da caça, né? De que a caça é uma questão social, eu acho que mais profunda até. Porque eu fiquei pensando, lembrando, mesmo sendo educado pela minha família, a ter amor e respeito pelos animais, e mesmo assim comendo carne e frango e peixe, né? É um lugar meio... sim. Né? Tipo, que é esse discurso, né? As pessoas amam os animais, mas comem. E é um lugarzinho que a gente precisa alinhar, né? Sim. Mas eu fiquei pensando nisso da caça, porque quando eu era criança, eu tenho umas passagens bem infelizes também. Eu lembro de ser muito criança e de estar na praia com os meus pais e de ter uma faca na minha mão, porque a gente ia e passava o dia na praia. Então tinha faca, tinha colher, tinha tudo, fazia farofa, né? E eu lembro que eu tinha a faca e eu jogava a faca assim, e ela fazia assim e entrava na areia. E eu lembro de ter jogado a faca na direção de umas pombas algumas vezes. Num lugar, não porque eu queria machucar as pombas, não porque eu queria matar as pombas, mas porque eu queria tentar a sorte, ver o que ia acontecer. Ver o que acontece. E aí, eu fico pensando nisso, de que a gente, enquanto criança, a gente tem esse lugar, né, do limite. As crianças testam os limites, né? As crianças, hoje em dia, testam muito os limites com os pais, com as autoridades, né? Sempre foram, né? A gente sempre teve esse comportamento. E durante toda a vida, a gente é o quê? Doutrinado a não ser violento, por exemplo. A gatinha. Você não pode... A criança não pode bater no amiguinho. Então a criança não sabe lidar com a raiva, não sabe lidar com a frustração, não sabe lidar com um monte de coisas. E aí essa violência física se transforma em outra coisa, porque ela não desaparece, né? Sim, a gente não consegue sumir com as coisas. Os problemas, se você parar de olhar para eles, você não vai vê-los, mas eles vão continuar ali. E no caso, acho, das relações sociais, essa coisa ela se transforma. Então, eu fico pensando nisso. Por quantos anos a gente não pode bater nos outros, mas pode se humilhar pessoas em áreas de trabalho, né? Por quantos anos a gente demorou para entender tudo que a gente está entendendo do racismo hoje em dia, né? Porque as pessoas estão se posicionando e dos animais eles não podem falar. Então, como que a gente consegue pensar nessas coisas? Tem que pensar na vida mesmo, a nossa relação com a nossa violência, né? Às vezes você tem um cachorrinho em casa e você não quer que o cachorrinho lata e você bate no cachorro, sabe? Que relação é essa que você quer com o animal? Ditadora, né? Você tem um animal em casa, eu vi ontem um pedido de socorro, né, numa rede social, um animalzinho, ele era um cachorrinho de raça, ele era até pequenininho, mas ele ficava amarrado numa distância assim, ó, ele não conseguia nem sentar. Então é isso que você falou, né? Tem um animalzinho acolhido na sua casa, né? Que você dá comida, você dá conforto, mas você trata como um... um o cachorro tipo não pode latir. Não pode latir, não pode andar, não pode correr,
né? Você está aprisionando esse animal, né? Como é que fica esse lugar, né? E isso ainda que é num lugar muito sutil, porque eu penso assim, quando você chega na caça, que é você entrar no habitat do animal devagarzinho e atirar num coelho, ou atirar num veado, ou atirar num elefante, num tigre, né? Sejam esses caçadores mesmo, né? Gente, é de uma crueldade. Eu fico pensando, aonde foi que a gente suprimiu a violência e a nossa raiva de um lugar até ela se transformar nessa crueldade prazerosa, ou nesse esporte cruel, ou até nessa curiosidade cruel, como eu, quando criança, tacando a faca, vendo se ia pegar. E não pegou, graças a... Ainda bem. Mas sabe, então existem algumas questões que quando a gente começa a falar com veganismo é muito mais profundo do que só o animal. Você começa a se deparar com esses lugares de reconhecer que os meus pais fizeram o melhor e que não tá certo ir no zoológico, sabe? Então como que eu vou chegar para os meus pais e falar assim, olha, eu agradeço muito, mas vocês precisam entender que o zoológico é ruim para os animais e que a gente não vai mais e que os meus sobrinhos não vão. Eu vou ser contra os meus sobrinhos irem no zoológico, sabe? Se quer levar as crianças para ter um contato com o animal, vamos pensar em fazer... Eu fiz na Bahia, por exemplo, um passeio que era... Você pegava um barquinho e ia até perto de onde tem as baleias, aí você ficava de longe e via as baleias que elas estavam em época de reprodução, elas subiam, enfim, a baleia jubarte. Então você vai no lugar, tem todo um curso sobre a baleia ser caçada, a baleia está em extinção, e aí você chega até perto da baleia, você se aproxima com respeito, com admiração, num lugar com distância, você não invade, sabe? Se você invadir, o animal mergulha e vai embora, ele está livre, né? Eu penso nisso dos safaris na África. Não, né? Exatamente. Safaris na África. São lugares que é um país inteiro que tem uma estradinha. Então, os animais que estão confortáveis em estarem em contato com o ser humano vão lá perto da estradinha, come, passa, atravessa, não quer, vai embora. Não sei, eu tenho uma relação até com o mergulho, assim. O mergulho, quando você faz um curso de mergulho, eu não cheguei a fazer, mas eu já cheguei a pesquisar. O mergulho, ele parte de um ponto de vista muito de respeito, né? A certificação de mergulho, quando vai fazer mergulho num lugar, você não toca nos corais, você não toca nos animais. Assim, às vezes se vem um bichinho e interage com você, é uma coisa, mas você não vai lá e pega o bicho. Você não interfere. Né? Então eu acho que existem maneiras da gente continuar se aproximando dos animais e continuar até tendo essas experiências que são maravilhosas, né? Sem precisar deixar o animal preso, sem precisar torturar o animal. Ou, por exemplo, né, o projeto Tamar, aqui do Brasil. É um projeto que tem lá na Bahia. Você já teve? O projeto Tamar é um projeto maravilhoso. Eles fazem... Eu já fui em alguns lugares. É um projeto que tem na costa do Brasil inteira. E eles fazem um trabalho de cuidar, né, das tartarugas e cuidar para que elas consigam se reproduzir e cuidar para que elas consigam ter a maior taxa de sobrevivência, porque são tartarugas que também estão beirando a extinção, se não me engano, não posso falar com muita propriedade, mas enfim, eles têm vários lugares que são reservados para tartarugas, tudo, e é muito legal. Inclusive tinha uma coisa que era de você adotar uma tartaruga, que você pagava uma quantia mensal e aí eles colocavam uma pulseirinha na tartaruga e você ia recebendo informação de onde essa tartaruga passava, quando era um chip, sei lá. Que é uma coisa interessante de se fazer, que você coloca uma pulseirinha, não vai interferir na vida da tartaruga e você vai cuidar e vai ter uma relação legal. Mas aí, por exemplo, interessante no primeiro momento, mas aí quando eu fui no projeto Tamar, na Praia do Forte, tem umas tartarugas que estão presas em piscinas para visualização, para as pessoas irem visitar, conhecer sobre o projeto e ver. Não só entreter, mas como contextualizar. E aí eu te pergunto, é nesse lugar que a gente tem que chegar, sabe? Até que ponto a educação, ou o contato, ou o entretenimento
pode esbarrar no bem-estar, na liberdade do animal, sabe? Exatamente. Então, é muito complicado, porque eu fui em alguns museus também, em aquário da Noruega. Tem um museu, que é um museu zoológico na Suécia, que chama Skansen, que ele é um lugar enorme, que tem vários tipos de animais, e aí também tem reconstruções de casas e comércios do século passado, e as pessoas estão vestidinhas. Então, assim, é muito legal o contexto, mas precisa ter o animal preso ali, sabe? Tem essa necessidade, né, de ter um animal ali sob controle, né? Eu fui num aquário da Noruega que era tão informativo e tão dinâmico e tão interativo. Precisava ter os bichos presos lá, os pinguins presos. Precisava ter a hora de alimentar o pinguim. Quando eu fui lá, eu não me perguntei isso. Eu achei tudo maravilhoso. Eu falei, nossa, que informativo, que legal. Só que hoje em dia eu olho e falo assim, meu, tanta informação, tudo tão legal, tão bem feito, tão bem estruturado. Precisava aprisionar o animal lá, né? Sim. Então... E é aquilo, são lugares assim que são alvos de turista, né? Os turistas vão e vai todo mundo com essa intenção, né? Porque você falou, um lugar estruturado, que chama atenção, né? Vão pela parte informativa e vão em busca de ter esse contato, né? Direto com os animais que se encontram ali, né? Então, é isso, né? Essa questão de pensar no quanto a gente pode interferir, né? E assim, é o que você disse, né? As pessoas, os pais, né? Não fazem com essa percepção, né? De estarem Não faziam. Não faziam. Né? Hoje em dia a gente precisa ter essa percepção, né? De estar financiando algo que, de certa forma, está interferindo, né? Que está perpetuando, né? Sim, se mantendo ao longo dos anos, né? É bem forte, assim. Eu fiquei pensando muito nessas coisas e eu acho que um dos motivos de eu ter demorado tanto tempo, talvez, para cair na real e para começar a mudar isso, talvez seja referência mesmo, sabe, Ju? Sim. A minha vida inteira eu fui ouvir sobre veganismo não tem nem 10 anos que eu fui ouvir sobre veganismo. Eu não sabia da existência do termo vegano, né? Eu não sabia, nunca tinha parado para me atentar para essas questões animais. Apesar de, intrinsecamente, por ter sido educado assim, já ter esse ponto de vista. Então, uma vez eu estava no barco, em 2009. Eu estava em Lanzarote, é uma ilha lá, é uma ilha da Espanha, mas que fica mais perto da África. E aí tinha vulcão, tinha um monte de coisa, e tinha passeio com camelo. E todo mundo fazia o passeio, subia nas costas do camelo e ia. E eu ia fazer o passeio com camelo, porque eu estava com alguns amigos que iam fazer o passeio com camelo, e é meio isso, assim, você acaba fazendo o que o grupo vai fazer. Você tá com amigos que vão fazer isso, você vai acabar fazendo também, às vezes sem questionar muito. Sim. E aí eu vi um dos cuidadores do camelo, o camelo estava sentado e acho que ele queria que o camelo levantasse, e o camelo não levantou e o cara deu uma bicuda na garganta do camelo. E eu fiquei com tanto ódio. Eu fiquei com tanto ódio que eu falei, eu não vou fazer. E os meus amigos fizeram, e eu falei, gente, eu não vou fazer. Filho da puta. Eu queria ir lá bater nele, entendeu? Mas aí, anos depois, fiz outras coisas que talvez não se conversassem diretamente com isso, porque a gente, quando não vê a crueldade, a gente pensa que tá tudo bem, né? Que ele tá sendo cuidado. Tá sendo cuidado. Anos depois, em 2013, eu fui no zoológico de Lujan. Eu ia te perguntar sobre essa experiência. Aquele zoológico da Argentina, que fica perto de Buenos Aires, que é famosíssimo, onde você vai e lá tem vários animais. O meu amigo tá falando rica. Não é rica. Eu trabalhei em barco, ganhava em dólar, então eu consegui fazer coisas. Diferentes. Não é, isso não tem a ver com dinheiro, tem a ver com as experiências que você tem mesmo, sabe? Fazia eu fui parte nesse museu de trabalho, né? Então, eu viajava, trabalhava com viagens. Então eu fui no zoológico de Lujan. E eu fui com os meus pais para a Argentina 2 vezes, porque era muito, muito barato, e as 2 vezes a gente foi no zoológico de Lujan. E aí, na época que a gente foi, já tinha esse lugar de, os animais são sedados, né? E a gente não tinha
um pensamento crítico sobre isso e a gente foi e depois foi de novo. Tá. E aí, a experiência foi maravilhosa. Eu dei eles, tipo, a aproximação com o animal é maravilhoso. Poxa, que legal. Eu fiquei perto de um leão e aí o cara pegou uma mamadeira e jogava a mamadeira na minha mão e o leão lambia a minha mão. Tipo, é uma coisa surreal de você pensar. Mas aí agora você para pra pensar, eu fui muito feliz. Tenho fotos com um elefante, eu amo elefante. Eu parecia uma criança perto do elefante, de felicidade, de admiração, de amor. E aí é nesse lugar que eu te pergunto, esse amor cego tá lá pagando pro animal, tá lá infeliz, tá lá sendo maltratado, tá lá sendo sedado, no caso dos felinos, né? E inclusive eu tenho uma amiga da Argentina que viu os meus posts e me falou e me mandou um post de 4 dias atrás de que o zoológico de Wuhan está de novo sendo acusado de maus tratos animais. Parece que eles mataram alguns tigres lá, ou enfim, não sei o que aconteceu, mas com a quarentena, parece que muitos zoológicos e lugares onde tem animais, eles deixaram de dar assistência para os animais. As pessoas pararam de ir. Então deixam os bichos lá à mercê, presos, num lugar à mercê, de pegar doença, de não se alimentar direito, de não ter higiene, né? Porque você não limpa. Então, eles estão há 4 dias atrás, Ju. Então, assim, agora, a experiência foi legal. Para mim, a experiência foi legal. Foi maravilhosa. Vale? Não vale, Bi. Não vale. Quantos anos? Tinha, né? Com a percepção que você tinha naquela época, né? Fez sentido. Agora, entendendo tudo isso por trás, é o que você fala, não vale, né? Não vale, não vale. A liberdade de um animal que está ali dentro, né? E esse ponto que você levantou sobre essa informação que você recebeu da sua amiga é algo também que acaba ficando, né? Não vem à tona, né? Mas estamos em quarentena, seguimos ainda, né? Dentro de casa. Como é que ficam esses lugares, né? Que tem animais que sobrevivem do público? Como é que está sendo todo esse processo aí? É como os animais estão sendo assistidos? Está tendo funcionário que vai lá? Não está tendo? São questões que a gente começa a trazer, né? Para o nosso, né, racional. Então a gente entende que o problema ele se expande, né? É muito maior do que de fato a gente imagina. E eu acho que essa questão que você levantou é crucial, porque se a gente pensou em fazer essa live por causa da possível privatização do Zoológico de São Paulo, é de se pensar que, se é uma instituição pública, tem um dinheiro lá faltando, né? O Zoológico de São Paulo é um zoológico público, né? Sim. Ele é público. Então, ele tem uma verba, por menor que seja, ele tem uma verba. Se você fizer um comparativo dos últimos 20 anos, quais foram as melhorias que teve no Zoológico de São Paulo, pode ser que não tenha sido nenhuma. Mas, de certa maneira, eles continuaram mantendo o lugar em pé. Agora, se é um lugar privatizado, como esse zoológico de Wuhan, eu acredito que seja um lugar privatizado, ou mesmo se não for, se necessita do público e não tem público, o que eles vão fazer, sabe? Eles querem dinheiro, eles não querem saber do animal. Se quisessem saber do animal, era um santuário, não era um zoológico. Exatamente, porque o santuário ele não tem essa possibilidade da pessoa ir lá visitar. Você pode ajudar um animal, por exemplo, ajudando um santuário que necessita tanto, e tem tantos santuários né, espalhados aí pelo Brasil. Então é uma forma de você demonstrar o seu amor, né? Não necessariamente tem esse contato e expondo os animais da forma que eles são expostos, né? Em aquários, né? A gente tem os mas tem alguns de São Paulo também. Sim. Tem alguns santuários, eu acho que, eu não sei, no Brasil tem um santuário de elefante, que eu estava olhando no Instagram deles, Elefantes Brasil, eles receberam uma elefoa de Buenos Aires, de Wuhan, então para receber mais 2. E o pessoal lá na Argentina está fazendo petição e está forçando para não ter mais circo com animal, para não ter mais nada. E é nesse lugar que a gente entra, sabe? Quantas petições? Uma petição a gente assina pela internet. Você não precisa ir num lugar assinar. Você não precisa levantar a placa. Você pode se programar para pesquisar e falar aonde que eu posso ajudar sem dar nem dinheiro, às vezes. Você não precisa dar o dinheiro, né? Você assina uma petição. É muito pouco? Tempo, né? É muito pouco, mas já é alguma coisa, né? E o que eu tava falando?
do Entendi. Santuário de Elefantes, que vai receber Ah, a... é. O santuário no Brasil a gente tem, mas tem alguns santuários na África que recebem pessoas para trabalhar como voluntário, e aí parte do trabalho é você, sei lá, tem algumas atividades com os elefantes. Então você tem contato com os elefantes, sei lá, se alimenta, você dá banho nos elefantes, você limpa os lugares por onde eles passam e fazem cocô. Tem algum lugar assim que eu não conheço muito, mas que é uma possibilidade. Se você quer muito, nossa, quero muito conhecer um elefante, vai fazer, junta o seu dinheiro e vai para um lugar onde você consiga ter um contato com o elefante que você não pague, como no Zoológico de São Paulo, você paga para o elefante ser miserável e ficar preso lá numa quarentena para a vida, né? Num Uma lugar. outra proposta, né? Os santuários, É, eles já têm uma outra proposta aí que você falou. Geralmente são animais que estão se reabilitando de um é, cárcere, né? De ter passado muitos anos preso em algum zoológico, né? Então, passam sim, por esse processo, porque nem todos conseguem, de fato, voltar para a natureza, né? Alguns nascerem em é, cativeiro. Então, tem toda essa questão aí biológica a ser estudada antes, né? De uma libertação é. animal. Eu tive uma experiência num santuário no Peru, e foi bem me chamou muita atenção essa visita que eu fiz, né? Porque a gente esteve lá para conhecer e entender o trabalho deles, né? E eles de fato precisam muito de ajuda, é o que você falou, às vezes uma petição que você assina em prol de um santuário está ajudando muito, eles têm muito essa necessidade, e lá eles recolhem animais que sofriam exploração, né? Então, animais que eram colocados lá no Peru tem muito, né? As lhamas, alpacas, né? Que ficam Alpaca, ali expostas, né? Para tirar foto. Então, são animais que estavam em situações é, consideradas de maus tratos que eles recolhem para reabilitar, né? E lá tinha muitas aves também. Tinha um tucano lá que ele não tinha o bico, né? E ele não tinha como voltar para uma vida, né? Livre, né, por conta de um maltrato que ele teve alguma fase da passou. vida, então tem que passar ali a vida, né, dentro do É, santuário. Mas lá eles têm um espaço que eles cercaram para que as aves tenham atividades, né, para que elas não fiquem só presas naquele local que elas se encontram, né, naquele viveiro. Então, por exemplo, no caso dos condors, eles soltam eles para que eles façam atividades de buscar, né, uma folhinha, né, e vão ali se exercitando. E no caso das aves, né, quando tem a possibilidade, elas são colocadas de volta para a natureza, para a a habitat natural. Mas natureza. não é todo animal que passa, né, por esse processo. E aí eu vi a necessidade, né, o quanto esses santuários têm essa necessidade, porque não tem ajuda, né? São privados, é alguém que tinha ali um espaço, que viu essa possibilidade de ajudar os animais, e o quanto eles precisam, até mesmo disso, né? Da ajuda de alguém que está lá para ajudar a limpar, né? É, Organizar alguma coisa de alguma forma, né? Então você acaba ajudando, né? De uma forma que você não esteja ali só para visualizar, né? Como acontece isso nos zoológicos, né? Atualmente. o André escreveu aqui, em 2016, o governo da Argentina fechou um zoológico depois de 140 anos e transformaram num ecoparque. Os 1.500 animais foram transferidos para santuários e reservas naturais do próprio país. Eu acho que isso é um dado muito interessante, porque quando é que a gente começa a transformar zoológicos em santuários? Ou que a gente começa a mudar essas realidades, né? Onde que a gente pode chegar? Uma série de fatores, inclusive a necessidade de ter pessoas veganas em lugares de posição importante, de decisões importantes. Então, se a gente tem uma pessoa que é vegana, que chega ao poder de direção do zoológico de São Paulo, algumas coisas vão começar a mudar para melhor ali, né? Se a Tá? gente tem um biólogo que seja, que está lá na equipe, que vai bater o pé e que vai fazer a diferença, já é alguma coisa. Já é alguma Se a coisa. gente tem a gente enquanto público que não vai e que vai fazer petição online, que vai se movimentar, já é também uma grande coisa. Muito. E aí eu acho que isso volta um pouco no lance da referência que eu tinha te dito antes. Por que eu demorei tanto tempo da minha vida para entender isso, sabe? Porque talvez eu sempre tenha sido uma pessoa que me preocupasse, que amava os animais, mas eu nunca tinha parado para saber dessas coisas, sabe?
A gente vive numa... Eu moro em São Paulo, você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que pegar o metrô, e você quer se divertir, e você, no seu tempo livre, você não quer ficar lidando com coisas que te façam ou pensar, ou sair da zona de conforto, ou você quer ficar de boa, porque é difícil, né? Viver na cidade, é muito difícil. Só que a gente está num momento que o mundo está colapsando, né? Então, eu acho que assim... Precisam ser abordadas, né? E colocadas cada vez mais em pauta para que atinja mais pessoas. E eu acho que quando a gente se propõe a fazer uma conversa dessa, e quando eu me proponho a postar as minhas experiências e a passar vergonha, porque eu tenho uma foto no Caribe que eu morro de vergonha dessa foto, que eu tô com uma estrela do mar no peito, assim, fazendo uma cara como se fosse o quê? Um idiota, né? Um trouxa que tirou a estrela do mar, deixou ela lá sem respirar, sem a água, para tirar uma foto, tipo... Como muitas pessoas trouxas por aí, como eu já fui trouxa e não preciso continuar sendo, né? Então eu acho que o que falta é referência. A gente precisa mesmo se posicionar e tentar, principalmente, fazer a diferença para essa nova geração que tem aí. O meu sobrinho, Ju, outro dia eu quase chorei. Eu fui lá na casa dele, dos meus pais. A gente está todo mundo guardando quarentena com muito cuidado e como a gente mora muito perto, a gente se ajuda e se vê. Então, o meu irmão e minha cunhada precisaram trabalhar e os meus sobrinhos ficaram na casa dos meus pais e eu passei lá para pegar alguma coisa. Tá. E o meu pai tinha comprado hambúrguer para os meus sobrinhos. E aí eu falei assim, eu quero, porque tudo que eles têm na mão eu falo que eu quero, porque é a brincadeira. Aí eu falei, eu quero hambúrguer, eu quero hambúrguer. E o meu sobrinho de 5 anos falou assim, você não pode, você é vegano. Sabe? Então é isso. A minha presença sendo vegano e aprendendo e tentando ser melhor já está impactando na vida dele. Eu não tive uma referência vegana quando eu tinha 5 anos, quando eu tinha 10, quando eu tinha 15, quando eu tinha 20 anos. Eu não tive. Então, eu acho que... querer entender o que é ser vegano de fato. E aí olha o leque de assuntos que dá para você levar. E é o que você falou, essa geração, né, passar por essa grande mudança, né, de percepção, de ter essas referências e trazer essa reflexão para a vida, né, das pessoas o quanto antes, né, que é algo que a gente não teve, né, a gente começou a pensar sobre isso na nossa fase adulta, né, por conta do tanto de referência que se manteve aí ativa para que a gente pudesse, né, hoje, por exemplo, se reunir aqui online e atingir aí o mundo inteiro, né, com esse bate-papo e levando essa reflexão, né, para pessoas que já são veganas e que podem acrescentar muito, né, nessa conversa. É o que você falou, com as experiências que você teve, né? Porque há anos atrás não tinha toda essa referência. Então você ia lá e fazia coisas, né, sem pensar, sem trazer para o racional. O que tem por trás, né? O que acontece se eu tirar a estrela do mar ali, né, e colocar ela fora d'água, enfim, né? São questões que hoje a gente já vê, até fora de ambientes, de locais que tem o veganismo como pauta, né? Eu creio que está se espalhando essa conscientização, né, em relação a algumas questões relacionadas ao animal no entretenimento, enfim, no lazer. E que muita gente chama de mimimi, né? Fala, o mundo tá cheio de mimimi, tudo é mimimi. Não é mimimi. A gente precisa reformar essa história, a gente precisa reescrever essas histórias, sabe? Eu sou uma pessoa que eu tento ao máximo ser um aliado contra o racismo, contra o machismo. E eu ontem usei intuitivamente, falei nas coxas. E nas coxas é uma expressão racista. Você fala, fazer coisa nas coxas. E aí um amigo meu me falou, Renato, essa expressão é racista. E eu pedi desculpa e reconheci e vou me policiar para não usar nunca mais. Então, nesse lugar, é mimimi? Não é mimimi. A gente precisa mudar o mundo, porque do jeito que tá colapsando, a gente está trancado dentro de casa, porque as pessoas na China, não só na China, vendem animais em mercados que não tem um mínimo de higiene. E os animais se mutaram numa doença que deu o Covid, que deu no mundo inteiro, e que ainda não tem vacina. E que a gente pode ser que por muito tempo tenha que ficar dentro de casa. Então, assim, é mimimi? Não é mimimi. Não é mimimi. E é aquilo, a gente precisa. Até essa questão do seu amigo te trazer isso, se não tem alguém para trazer, a gente continua ali, né? Passa por cima. Passa por cima. Você continua indo no zoológico. Exatamente. Se ninguém fazer o mimimi, se ninguém... E não precisa ser mimimi, não precisa brigar, não precisa... Você pode simplesmente falar assim, olha, então, 2020,
Não dá para você xingar uma pessoa de gorda. Não dá para você pagar para as empresas fazerem testes e estuprarem e escravizarem animais. Não dá mais, gente. Não dá, sabe? Chega. Então, eu acho que é esse lugar. A gente tenta fazer que o mimimi seja mais uma conversa e uma reflexão e uma mudança que cada um no seu ritmo, porque é difícil viver, né? Cada um no seu ritmo consiga trazer essas mudanças, porque elas precisam. Tem tantos outros exemplos aqui para dar, Ju, eu não sei se a gente vai ter tempo. Não vai dar tempo, porque de fato, né, é muita coisa. Então, eu vou convidar todo mundo a seguir o Renato. Ele colocou ali fotos, ele trouxe, né, ele resolveu realmente, de fato, expor situações que ele já passou antes do veganismo, que levantam, sim, várias questões, fazem a gente lembrar, né, muitas vezes, de experiências que a gente teve, né, e com outra consciência, né, e o quanto é importante a gente mostrar e falar, olha, é bonito, é lindo, mas, ó, por trás do golfinho, né, por trás da girafa lá no zoológico tem isso, Por tem trás aquilo. dessa fotinho feliz tem um golfinho que tá miserável a vida inteira. Exatamente. Então, se o golfinho tá miserável, se a gente toma essa consciência, eu duvido que a gente vai ter esse sorriso no rosto. Não tem. Duvido. Não tem como ter. Não tem como, né? E aí sim, é o que você falou, né? A gente começa a mudar aí essa estrutura que já está formada, né? E começa a se repensar, né? No lado marítimo, né? Existe muitas, se vocês pesquisarem, vocês vão ver o tanto de animais são tirados, né, do seu ambiente para passarem a vida num tanque que não condiz, né? Assim, se a gente for pegar os dados, né, em relação a tamanho, algo assim, você fica como, né? E aí volta para aquele exemplo que você deu no começo. Se a gente está pirando dentro da nossa casa, que a gente escolheu, né? Imagina um animal ser tirado do mar, do oceano. Imagina uma baleia presa num parque do SeaWorld em Orlando, nadando em círculos por 30 anos. E aí, vamos até deixar a dica, né, do documentário. A gente tem uma dica aí, eu acredito que é um documentário. Eu não lembro bem o ano dele, eu anotei. Ele é recente, eu acho que ele é de 2011, viu? Deixa eu ver aqui ele na não é internet. tão antigo, que é o Blackfish. É um documentário muito Eu não vi ainda. Eu quero muito ver. Você já viu? Já vi. E é isso, né? O que você falou, essa questão da baleia dentro de um parque aquático, recebendo inúmeras pessoas, né, sendo aplaudida, tendo que fazer truques, num ambiente, assim, minúsculo, né? Tem uma fotinha que eu compartilhei algumas vezes nas minhas redes que mostra, né? Eles comparam o tamanho do tanque que a baleia vive com o tamanho do estacionamento, né? Assim, o tanque e isso, estacionamento fundo. E aí fica aí, né, essa reflexão do tanto de pessoas que passam lá diariamente para assistir a um show, a um espetáculo de um animal que está totalmente fora, né, do seu habitat natural e sendo submetido a essa exposição, essa exploração toda, né? Um animal selvagem que aí depois de 15 anos de maus tratos e de estresse ele mata o domador e aí ele é tido como um animal rebelde. E aí eles sacrificam o animal, porque não dá para ter um traidor. Quem é o traidor, hein, gente? Exatamente. Fica aí essa reflexão, assistam esse documentário, com certeza é de 2013. 2013, é um documentário. E assim, né, traz dados, traz relatos de pessoas que trabalharam lá dentro e que depois de um tempo começaram a acordar para o que acontecia ali. Então, traz a história aí da baleia que viveu confinada por muitos anos, né, dentro do parque, desse parque aí bem famoso. Então, assistam e levem esse documentário como base para essa reflexão, né, de tudo que a gente falou aqui. Então, estamos chegando ao fim. Sigam o Renato, veja as publicações dele, comente, deixe sua opinião lá, porque, de fato, parabéns por essa dedicação toda, né, a esse tema. Quando eu propus esse tema, foi pegando esse gancho aí, né, do que eu trouxe aqui do Zoológico de São Paulo, mas você me trouxe essa reflexão maior da gente observar, né, de fato, as experiências que a gente já teve, e, de fato, às vezes, coisas bem recentes, né, e que antes da gente ser vegano, a gente não tinha essa percepção. Então, assim, as fotos que você colocou lá me chamam muito a atenção, principalmente as fotos que mostram a gente criança, né? E aí a gente vai entendendo que a gente cai num lugar comum e quando a gente fica adulto, a gente vai querer ter esse contato, né? Aí, tá vendo? Que acontece, né? Essa semana eu passei por
para uma estrada, né? E aí tem, né, esses ranchos que vende pamonha, e tem lá fazendinha, né? Eles têm os animais ali confinados em pequenos espaços, né? Eles chamam de fazendinha, para atrair as pessoas que estão passando ali por aquele local com as crianças, para que elas tenham 2 minutos, né, de fazer o carinho na cabeça, de tirar uma foto dessa e o animal tá ali, né? Sendo explorado cada vez mais, né? E colocado nessa situação aí, que é o que a gente luta, né? É o que a gente sempre fala, a gente sempre finaliza falando, né? Nós somos as vozes, representamos a voz dos animais e é isso que a gente quer. É apresentar o veganismo para o máximo de pessoas que a gente consegue. Então, Rê, mais uma vez, gratidão pela sua disponibilidade, pelo bate-papo. A live vai ficar salva aqui no nosso feed, do Animal Livre Brasil, e também no nosso canal do YouTube. Né? Em breve ela vai estar lá. Então, aproveitem esses meios de comunicação para espalhar. Né? Manda esse bate-papo para um amigo, uma pessoa que frequenta ainda, que leva os filhos, para que essa reflexão seja colocada aí em xeque, que a gente comece, né, uma mudança maior, atingindo o maior número de pessoas. Então, É isso aí. Valeu, Rê, gratidão, valeu por Obrigado, Ju. a gente. E aí a gente segue em contato. Deixe seu comentário, curta, compartilhe e a gente em breve volta com mais um bate-papo aqui sobre veganismo. Bom dia para todos, valeu. Valeu, tchau. Tchau. Será que ele vai? Ele tá disfarçando. E onde que ele vai? Na minha bolsa. Oi, tudo bem? Boa tarde. Saiu! Safado sem vergonha! Eu tô de olho em você, rapaz. Aqui, ó. Gente, pinguim imperador, ó, da Marcha dos Imperadores. Olha como eles são grandes perto de alguém real. Não sabia. Gente, os museus aqui na Noruega são sensacionais, eles são muito interativos, eles são muito inteligentes, atrativos, legais, divertidos. Olha isso que maravilhoso agora! Todo mundo se diverte, gente, é super legal. Olha lá, vai ter alimentação de pinguim, eu quero ver. Yo mismo lo voy a filmar. No, no, no. Ellos no hablan español. Todavía. Ah, mango. Comer inteiro? Você tá comendo meu chapéu? Subiu na minha cabeça? Cara, você tá comendo. Você tá comendo. Você tá comendo meu coisa. Você vai comer. Meu, você vai tirar. Isso é meu. Isso é meu, isso é meu. Hã? Não? Ai, coisa linda. Você queria comer o meu chapéu. Queria comer meu sombreiro. Tá bem? Tô bem, tô vivo. Como se chama?
everywhere. Dá pra ver eles ali, é um monte de pinguim. Lá atrás tinha outro monte. Agora eu vou mostrar pra vocês, ó. O que é mais inacreditável, a menina falou aí. Deixa eu ver. Falou que agora deve ter uns 200 mil pinguins aqui. Ó, os pontinhos pretos, tudo pinguinzinho. Ô, gente, ó. Bonitinhos, bonitinhos. Ei, tudo bem? Ei, vocês! O que vocês estão fazendo aí? O que você veio fazer aqui, hein? O que você veio fazer? O que você veio fazer, hein, menino? Hein, seu menino? Você vai ficar no meu tênis? É? Você vai ficar no meu tênis? E você? Vai subir? Bora embora. Nossa, tá quase pulando pra fora, né?